A gente sabe que aprovou uma lei, a número 14.973. E por que, doutor Sérgio, essa lei se tornou importante para os proprietários de imóveis voltado aí ao imposto de renda? Orlando, no Brasil, desde 1995, salvo engano, o contribuinte não pode mais fazer aumento do valor, né, do bem no imposto de renda. O valor venal? Porque na verdade o que acontece, né? Nós tínhamos uma infração bem galopante até 93, Sim. 94. Então isso permitia que você atualizasse o valor dos imóveis. Com a mudança, a chegada do Plano Real, o que aconteceu? Deu uma estabilizada na moeda, surgiu uma lei que diz Fixou que o o valor que estava à época, o Aham. valor que foi da aquisição, é o valor que você tinha. Então, o que acontece? Você poderia atualizar o valor só em caso de reforma ou ampliação devidamente comprovada. Um exemplo, Certo. você tem sua casa, você reformou todas as notas fiscais, recibos certinho, ela estava lá avaliada por um valor X, você acrescentou mais 50 mil. Então, você tinha todos os comprovantes, você podia aumentar. Salvo isso, você não podia fazer correção. Essa lei, ela vem trazendo novidades, permitindo que você possa corrigir esses valores. Você pode atualizar isso aí, então. Exatamente. É muito interessante, hein? Achei muito boa ideia. E o que a lei traz de novidade, doutor Sérgio, e como isso pode afetar nos impostos propriamente dito? Então, Orlando, essa atualização hoje, né, o que acontece? A gente tem uma situação que é importante entender, que do valor, vou citar um exemplo prático aqui. Você comprou um bem por 100 mil, vendeu por 300, você teve um ganho de capital de 200 mil, Certo. né, e você paga uma alíquota de 15%. Então, grosso modo, é isso o imposto que você paga. Aham. Como esses 100 mil você comprou faz tempo e não pôde atualizar, então você está pagando aí 15% em cima de 200 mil reais. O que o governo fez com essa lei? Ele trouxe a possibilidade de você atualizar esse valor, que seria para o valor real de hoje, de 100 para 300 mil, pagando 4% de imposto na pessoa E física. não o 15%. E não o 15%. Aham. Só que tem uns detalhinhos que nós vamos ver mais para frente aqui também, Leandro. Tá. E qual o prazo, doutor Sérgio, e o que acontece se o contribuinte não atualizar, não tem interesse de atualizar, por exemplo, o valor do seu imóvel? Então, Orlando, a lei, ela, apesar de ela ser recente, ela é do dia 16 agora de setembro, ela trouxe um prazo bem curto, que é de 90 dias. Então, Certo. até dia 15 de dezembro, o contribuinte tem essa possibilidade de fazer o aumento do valor que ele pretende para o seu imposto de renda e pagar a alíquota de imposto. Uma vez não feito e não tendo nenhuma alteração na lei, que a gente também tem essa questão que pode vir a acontecer, aí ele vai perder o direito de fazer essa atualização, mantendo o valor que está sendo declarado atualmente. Daí Entendeu? quem não declara imposto de renda e tem imóveis aí, como que ele tem que fazer? Então, Orlando, existe uma regra da obrigatoriedade de entrega de imposto de renda, né? Certo. Existem algumas pessoas que, mesmo estando obrigado, ela não declara, né? Porque a gente fala assim, bens 800 mil reais, te obriga, bens acima de 800 mil reais te obriga a fazer o imposto de renda. Certo. Aí tem as pessoas que, um exemplo lá, ou o bem está muito defasado, né? Ou se você for atualizar, vai passar disso. Aham. Aí, um exemplo, se a pessoa não faz, ela vai passar a estar obrigada a fazer o imposto de renda dela, entendeu? Entendi. Então Tá. entra numa situação dessa aí que tem que analisar o caso, né? Exemplo prático, doutor Sérgio. Como é que a lei pode realmente beneficiar quem recebeu um imóvel por doação, por exemplo, ou tem um valor venal defasado aí? Então, Orlando, o que acontece em muitos casos é a pessoa ter um patrimônio num valor muito inferior ao de fato, né? Certo. Então, aí, um exemplo, você transfere lá um patrimônio seu para os seus filhos e você vai transferir para quê? Para não ter ganho de capital, você transfere pelo valor que você adquiriu. Certo. Vamos pensar que esse valor está bem inferior. Aí eles vão vender esse imóvel. Eles vão vender esse imóvel. Quanto que é considerado a data de aquisição pelos filhos, uma transferência por herança? A data que foi passada para eles, Correto. não a data que você comprou. Sim. Então, o que acontece? Vamos pensar num bem que vale 1 milhão e que esteja lá declarado por 300 mil. Você tem um ganho de capital muito alto, 700 mil reais. Se você for vender, por exemplo, por 1 milhão, deu esses 700 mil reais. aí. Daí de lucro imobiliário, onde você paga os 15% de imposto. O que a Aham. lei traz em si? Ela traz a possibilidade de você atualizar esses 700 mil, jogar o bem para o seu imposto de renda por 1 milhão de reais e pagar uma alíquota de 4%, que é bem inferior à Aos alíquota de 15%. 15% no total. Então é Entendeu? interessante fazer isso aí, né? É interessante normalizar a situação, né? É bem interessante sim, Orlando. E quais, doutor Sérgio, são as exceções e também os cuidados que, ao utilizar aí dessas novidades dessa lei aí que já está valendo?
Então, Orlando, é isso que eu falo. Nem tudo que vem como benefício, às vezes, é o que parece, né? Agora vem os detalhes, né? O que Tava muito legal até agora, né? Até aí estava tudo bem. Agora nós temos um inconveniente. O que acontece? Essa lei, ela também trouxe uma coisa específica que é o quê? Né? Se você faz essa atualização, você paga os 4%, mas você resolve vender esse bem logo em seguida, você vai ter que pagar a diferença do imposto. Você tem que pagar, atingir os 15%. O que acontece? Você só vai ter a isenção de fato se você fizer a atualização e ficar por 180 meses com esse bem com você, ou seja, 15 anos. 15 anos com a Aí propriedade. você vai ter a isenção de 100% daquele diferença de imposto. Muito interessante. Então, existe uma tabela, né? Um exemplo, se você vender dentro dos primeiros 3 anos, você já vai pagar a diferença, você não tem desconto nenhum. E aí vai, de 6 a 8 anos tem, né, de 3 a 4 anos tem 8% e assim por diante. Existe uma tabela dentro da lei em cima disso aí. Nossa, vai até 48%, estava vendo aqui. São 48 nada, vai até o 100%, de né? 96 a 108 meses, aí você tem 48% de desconto. Aí você vai, quanto mais tempo você fica com esse imóvel no seu imposto de renda após você fizer essa atualização, maior o seu desconto, maior a isenção que você vai ter. Se eu passar essa escritura agora para mim, dali 90 dias eu vender essa propriedade, eu vou ter que pagar essa diferença. Você vai ter que pagar a diferença. Tá vendo o ganho imobiliário ali, você vai ter sim, Orlando. Nossa, que bom. Mas também o governo, é claro, ele faz coisas para beneficiar ele também nessa situação, né? Orlando, o que tem que imaginar é assim, existem algumas pessoas que têm alguma propriedade, né, e não tem essa intenção de venda, né? Então, se você vai analisar, fala assim, ó, eu tenho uma propriedade que eu comprei ou recebi de herança agora, um exemplo, você recebeu uma herança agora, o valor está bem baixo e você não pretende vendê-lo. Então, você faz essa atualização, vai pagar os 4% de imposto e você pode, né, um exemplo, se você vender daqui 10, 12 anos, aí você vai, mesmo pagando imposto, será um imposto menor do que o devido se você não tivesse feito a atualização. Nesse caso que você apontou aí como herança, você pode fazer a atualização sem fazer a declaração de imposto de renda? Então, Orlando, uma coisa é assim, se você faz a atualização e você entra dentro do critério de obrigatoriedade, aí você passa a estar obrigado a fazer. Não precisa. Aí, não precisa. Tá muito certo. caso concreto, né, Orlando? A gente tem que analisar, e uma coisa que está pegando, Orlando, é assim, é o curto espaço de tempo que o governo deu, né? Ele deu praticamente 90 dias. Assim, a impressão que a gente tem é que o governo está precisando de grana e quer arrecadar. Então ele falou, ó, vou jogar alguma coisa aí, o que entrar é lucro. O que pegar, eu antecipo aí um imposto, eu estava entendeu? vendo aqui, ó, se o imóvel for alienado dentro dos primeiros 36 meses, o contribuinte paga tanto os 4% ou 6% para regularização, quanto os 15% sobre o ganho de capital. Então, aí o que é, Orlando, a situação? Você vai pagar a regularização, né? E depois você tem que complementar, tá? Porque o que acontece? Você tem o ganho de capital, a lei ele traz o quê? Você tem uma alíquota de 15% sobre o lucro que você apurou. Correto. Né? Se você antecipou um pagamento de 4%, você vai pagar a diferença disso aí, porque você não vai ter isenção nenhuma do valor. Então você teria que fazer o quê? Você aplica a alíquota, né, e vai descontar o imposto já pago e pagar a diferença. Né? O doutor Sérgio, as pessoas que estão acompanhando a gente agora aqui, se eles quiserem esclarecer dúvidas nesse assunto, porque esse é um assunto aí que está chamando a atenção de muitos ouvintes aí, eles podem procurar você, o teu escritório, ou um escritório de contabilidade deles para isso? E se alguém tiver alguma dúvida que você falou, manda mensagem aí, a gente vai vendo caso a caso aí.